Bom, vendo um pouquinho mais, alguns outros detalhes sobre essas glaciações, essas diversas glaciações. Bom, então, no Proterozoico, na parte mais nova, vamos dizer assim, do pré-cambriano, né? Porque tudo isso aqui seria o pré-cambriano, o amarelo, esse laranja, o vermelho seria o pré-cambriano, aliás, que pega a maior parte da história da Terra, né? Vamos dizer assim. Isso abrange mais ou menos 4 bilhões de anos, né? Certo? Então, na verdade, esses 4 bilhões de anos também a vida era muito pouco desenvolvida. Vocês devem ter ouvido falar que nesses 4 bilhões de anos, as primeiras formas assim, muito rudimentares de vida apareceram nos sus oceânicos e tal, são encontradas evidências fósseis, inclusive no Brasil, mas como a vida dessa época era muito rarefeita e vivia oculta, porque vivia no fundo, nas profundezas oceânicas, então esses 4 bilhões de anos são chamados também de éon, quer dizer, E-O-N, criptozoico, né? Quer dizer, seria o intervalo de tempo assim, da vida oculta, vamos dizer assim, criptozoico, né? E os últimos 600 milhões de anos, até hoje, então seria a era fanerozoica. Aí você está usando os mesmos prefixos, né, que você usa quando classifica plantas em criptógamas e fanerógamas, né, certo? Criptógamos são aquelas que têm uns órgãos reprodutores assim da planta, vamos dizer assim, ocultos, escondidos, e os fanerógamos são aqueles que os órgãos reprodutores são mais assim, evidentes. Né? Bom, aqui nós temos então essa mais antiga, que ela foi chamada de glaciação huroniana. Bom, essa daqui ela foi chamada também de snowball. Snowball, quer dizer, seria uma bola de neve, né? Então, isso significa que na verdade a Terra foi transformada numa verdadeira bola de neve. Quer dizer, isso significa que havia muito gelo, né? Às vezes, em vez de snowball, o pessoal chama também iceball, certo? Aí, bola de gelo ou bola de neve, né? Certo? A propósito disso, vocês, não sei se todos têm ideia de qual é a porcentagem da água da Terra que hoje em dia nós temos na forma de gelo. Hoje em dia. Quanto gelo nós temos hoje? 97% da água está nos oceanos. Então 3% é o resto. E desses 3%, qual é a porcentagem do gelo? 70%. Não, o pessoal fala, desses 3%, cerca de 2% é gelo, hoje em dia. Então significa que todo o resto da água é 1% no máximo. Todo o resto significa Rio Amazonas, Rio Níger, Rio Congo, Mississippi, esses grandes rios, os grandes lagos e a água subterrânea, né? Ou a água biológica, a água dos animais, vegetais, tudo isso é 1%. Né? A água atmosférica, vapor da água, né? Então essa é a porcentagem. Então nós temos ainda muito gelo hoje em dia, né? Mas nessa época de snowball, certamente nós tínhamos muito mais gelo do que hoje em dia, né? Bom, qual é o reflexo disso? É que nós temos uma quantidade mais ou menos fixa de água aqui na Terra, né? Nós sabemos hoje em dia, bom, não exatamente, mas assim, a grosso modo a gente tem uma ideia do volume de água que existe aqui na Terra. Então se a gente tira de um lugar, começa a faltar lá, né? Por exemplo, se eu retenho
assim, grande parte da água, do volume de água sobre os continentes na forma de gelo, aí o nível do mar desce. Isso aí tem acontecido, e eu tenho feito estudos também aqui ao longo da costa brasileira. Na verdade, eu comecei a fazer esses estudos aí sobre variação do nível do mar nas últimas centenas de milhares de anos, até últimos milhares de anos. Comecei a fazer com a chegada de um francês aí, que por acaso chegou aí em 74, e ele foi embora para a França. Agora ele está aposentado, mora em Paris. Então esse ano eu estou me preparando aí para em julho viajar, passear sem ficar lá entre Londres e Paris, e quero ficar uns dias lá com esse colega que nós trabalhamos juntos aqui no Brasil 25 anos. Então o que eu posso dizer é o seguinte: eu nunca trabalhei com ninguém do Brasil, né? Assim, na minha área, profissionalmente, nunca trabalhei nem 20 anos, talvez no máximo uns 10 anos, e olhe lá, né? Então, esse francês, por exemplo, Louis Martin, ele, nessa ocasião, ele estava chegando da Costa do Marfim, né? Tinha ficado acho que 5 ou 6 anos para fazer naquela época na França tinha um doutorado que eles chamavam de doutorado de Estado, né? Hoje em dia não tem mais, então eles chamam de doctorat d'État, né? E nessa época havia o que eles chamavam de doutorado de terceiro ciclo, né? Que na verdade, eu acho que o doutorado de terceiro ciclo era um pouquinho mais que o mestrado daqui. E o doutorado de Estado era mais do que o doutorado daqui. Então seria mais ou menos como se fosse talvez aqui como nas estaduais de São Paulo, ainda permanece a tese de livre docência, né? Então o doutorado de Estado seria como se fosse, assim, eventualmente a tese de livre docência. E na verdade coincidiu que eu tinha defendido em 73 minha tese de livre docência na Geociência. E ele também, acho que em 72, 73, tinha defendido o doutorado de Estado na França. E tinha passado uns 6 anos na Costa do Marfim. E além disso, vamos dizer assim, ele... Bom, às vezes a idade também ajuda, né? Se você é bem jovem, outro é velho, ou vice-versa, não combina muito, né? Nascemos no mesmo ano, né? Não no mesmo mês. Mas, então essas coisas todas... Bom, e depois o Eugênio também não era, assim... não era muito ficar falando, assim, era mais de fazer do que de falar, né? Porque aqui, frequentemente, a gente encontra muita gente que fala muito, mas não faz muita coisa, né? Infelizmente. Eu acho que nessa altura da minha vida eu posso confessar isso. Eu posso falar, acho que com conhecimento de causa, porque eu sou nascido aqui, sou criado aqui, sou educado aqui, fui conhecer o Japão só depois que fiz o doutorado aqui na USP, em 1970, né? Então eu conheço muito bem o Brasil, o natural país que eu conheço mais, né? Em segundo lugar, conheço o Japão, agora conheço um pouco outros países também, né? Mas é isso. Isso tem vantagem e desvantagem, não há dúvida que isso não é só vantagem, uns outros. Bom, aí então vocês estão vendo que aí chegando na glaciação gondwânica, aqui eles suprimiram entre essa glaciação mais nova aqui do Proterozoico e a gondwânica, ocorreu uma lá pelo Siluriano, por aí, mas essas foram pouco evidências, quer dizer, não atingiram áreas muito grandes, né? Então eles até, acho que é por isso, eles suprimiram aí, né? Mas então puseram a gondwânica, cujas evidências estão aqui representadas inclusive na bacia do Paraná aqui, que eu estava falando em Itu, em Salto, bom, em direção ao Paraná, Rio Grande do Sul, etc., na bacia do Paraná. E depois a moderna, então, essa é a quaternária, nos últimos 2,5 milhões de anos. Agora, esta mais moderna, no Brasil, não está representada. Não houve. Quer dizer, essa glaciação não atingiu o Brasil. Dos últimos, glaciações quaternárias. Inclusive na década, acho que de 1940, 50, por aí, viajando aqui
Dutra, um pouquinho antes de chegar, ou um pouquinho depois talvez, já entrando no estado do Rio, pela Dutra, deve ser logo depois de Queluz. Então a gente tem um barranco grande assim do lado esquerdo, na Dutra, assim, próximo ao Itatiaia lá, né? Aí existe esse barranco, aí começam a ocorrer muitos matacões, fragmentos menores e tal, muita matriz e tal. Então um professor alemão, que depois ele foi professor lá em Rio Claro, Heinz Ebert, né? Então esse professor Ebert pensou que esse depósito podia ser glacial. Então ele pensou que isso podia ser um til, ou consolidado seria tilito, portanto um depósito glacial. Então seria evidência de que talvez a glaciação quaternária teria atingido o Itatiaia, porque Itatiaia, afinal de contas, é o ponto mais alto aqui do sudeste do Brasil. Mas depois esteve aqui no Brasil, quem conheceu também esse outro professor, acho que ele faleceu até, o Chalmers Clapperton, lá da Escócia. Quem conhece também esse professor Clapperton, a professora May Modenese, que é formada aqui, depois ela, hoje em dia, acho que ela, não sei, acho que por aqui também ela não parece, conhece? Não. Ela foi, acho que, orientada do professor Aziz Abissaber, por aí, trabalhou um tempo no Instituto Geológico, né? Mas deve estar aposentada lá, não, ainda está lá. Ah, sim. Então, ela conhece. Bom, enfim, esse professor Clapperton publicou um livro sobre quaternário e geomorfologia, não sei o que, da América do Sul, assim. É um livro de 1993, por aí. Bom, ele tinha muita experiência em paisagem glacial dos Andes. Então, alguém, não sei se foi a professora May ou outra pessoa, levou o Clapperton lá para Itatiaia para ver se ele conseguia reconhecer na paisagem do Itatiaia aquilo que lembrava assim, uma paisagem glacial, vamos dizer assim. Porque uma paisagem glacial, realmente, uma erosão glacial é bem diferente de um relevo de mar de morros, assim, um clima quente, não sei o que e tal, que a gente encontra mais, certo? Mas ele não conseguiu ver nada desse tipo assim. Então, em princípio, acho que a gente pode dizer que realmente a glaciação quaternária não atingiu o Brasil. Talvez... Mas a May Cristina, ela chegou a publicar trabalhos sobre criogenia. Tudo bem. Tudo bem. Pode haver alguma atividade assim, de algum congelamento de solo, coisa assim, mas tudo bem. Mas de geleira realmente atingir. Igual lá no norte, mais porque no norte a montanha mais alta, lá um pouquinho mais de 3.000 metros, é o Pico da Neblina, né? E o Pico da Neblina passa um pouquinho de 3.000 metros. Agora, naquela altitude, porque eu estive vendo regiões que sofreram glaciação quaternária também da Venezuela, aí, assim, perto do Equador, assim, como lá no norte do Brasil, eu acho que teria que estar a mais de 5.000 metros de altitude, senão não haveria geleira mesmo em cima. Então, certamente o Brasil não foi atingido por verdadeiras geleiras mesmo. Pode aparecer alguma evidência de fenômenos criogênicos, né, como a gente está falando, assim, congelamento de solo, uma coisa assim. Bom, então,